Muito bem, pessoal, vamos iniciar então efetivamente o nosso módulo de legislação militar naval, que é um daqueles temas dentro da estrutura da formação militar naval. Não foi isso que nós conversamos na introdução? Muito bem. Agora, na legislação militar naval, que é sinônimo para o nosso estudo da Lei 6880, também chamada Estatuto dos Militares, nós vamos estudar na primeira aula da legislação militar naval as disposições preliminares. Apesar de não estar nominado no nosso edital, mas é importante, como eu explico e como eu já expliquei, que você conheça as disposições preliminares para entender todos os assuntos que são apresentados depois. Não é? A disposição preliminar em qualquer lei são aqueles ensinamentos que te trazem ao entendimento do que vem a seguir na estrutura da lei. Disposição preliminar sempre é isso, tá bom? São definições, são contextos, são apresentações, finalidades, etc. E, detalhe, por experiência de acompanhar a prova de vocês, são cobrados, por exemplo, a definição das Forças Armadas, a definição que está lá no início do Estatuto, tá bom? Muito bem. Vamos compartilhar nossa tela para seguir dentro do nosso estudo. Quando compartilho a tela, eu fico pequenininho, mas o coração é enorme e a intenção é muito boa, tá? Para que vocês visualizem melhor as imagens, né? Que elas eu trabalho muito com imagem para vocês, porque facilita a retenção do conhecimento, a imagem, né? E naqueles momentos importantes que a gente precisar ficar olho a olho, eu fecho a imagem e aumento a minha visão aqui, tá bom? A primeira aula é de disposições preliminares, primeira aula da legislação militar naval, que é o Estatuto dos Militares. Nós vamos trabalhar disposições preliminares, né? Toda vez que você for estudar uma legislação, é importante que você, antes de estudá-la, leia o seu sumário, verifique o contexto daquele estudo que você vai iniciar. O que você vai estudar agora? Ah, vou estudar hierarquia militar. Onde que ela está situada? Lembram que eu falei da escadinha da formatação da lei? Essa contextualização você consegue pegar no próprio sumário da lei, tá bom? Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide. Esse é o sumário da Lei 6880. Esse é o caminho da Lei 6880. E vejam que interessante. O nosso edital prevê o estudo desses dois títulos aqui, ó, título 1 e título 2. Tá? Os demais ele não se prende, não. Dentro do título 1, ele começa, aí o edital sempre fala a bibliografia e o assunto. Bibliografia está aqui, título 1 e 2 da Lei 6880. E o assunto, ele começa aqui, ó, hierarquia militar e disciplina. Mas vejam, na verdade, para eu chegar aqui, para fins de compreensão, necessariamente eu preciso estudar disposições preliminares e o ingresso, tá bom? Então, esse caminho que nós vamos seguir na primeira e na segunda aula, ele não é sem propósito. Ele é importante para o aprendizado que vem a seguir. Vamos em frente. Então, esse daqui é o foco do edital, mas eu já expliquei que nós vamos começar no início mesmo do estatuto, tá? Eu não vou começar de hierarquia militar, não. Eu vou começar lá nas disposições preliminares, que é essa aula, essa primeira aula nossa. Bom, por acaso, até na introdução do estudo, quando eu fiz lá anteriormente na aula que você assistiu, antes de assistir essa, se não assistiu, volta lá e assiste, eu te falei de onde nasce a competência, né,
a legitimidade da Lei 6880, está lá no inciso 10 do artigo 142 da Constituição, e disse também, aproveitei daquele momento para já te apresentar o SODDP, que é a finalidade do Estatuto. O artigo 1º já nos diz: esse Estatuto tem como finalidade regular SODDP, situação, obrigação, dever, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas. Membros das Forças Armadas são os militares, tá bom? Vejam só, o Estatuto, toda vez que a gente se refere a um Estatuto, é uma norma que estabelece o funcionamento de um órgão e dos seus integrantes. Você tem um estatuto que você deve, se você mora em prédio, deve conhecer bem, que é a Convenção do Condomínio. O que a Convenção do Condomínio faz? Estabelece regras que vão atingir os condôminos, aqueles que coexistem no mesmo espaço físico. Aquelas regras, apesar de receber o nome convenção, é um estatuto do seu prédio, que vai estabelecer direitos, deveres e obrigações dos integrantes daquele grupo, não é? Quando você mora numa cidade, todo mundo mora numa cidade, você é regido por um estatuto do município, que é a Lei Orgânica Municipal. É um estatuto. O país tem um estatuto, assim, estou sendo bem didático nessa comparação bem simples. O Estatuto do Brasil e do brasileiro e de estrangeiros que estão no Brasil é a Constituição, entendeu? Então, o Estatuto ele tem um foco: disciplinar o interrelacionamento dos integrantes de um órgão, assim como disciplinar o próprio órgão, o funcionamento dele. Essa é a regra no Estatuto. Quando a gente fala de Estatuto dos Militares, a função dele também é essa: regular a coexistência dos integrantes de um órgão que são as Forças Armadas, tá? Eu estou sendo assim, não estou sendo técnico nas minhas expressões, para que o conhecimento entre de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, o Estatuto visa regular o funcionamento do militarismo, assim como a interrelação dos seus integrantes. E qual é a definição, e aí é importante para a prova, da finalidade do Estatuto? SODDP, regular a situação, obrigação, dever, direitos e prerrogativa dos militares. Cláudio, esse eu peguei fácil, que bom. É isso mesmo, daqui para frente vai ser tudo assim. Bom, depois que ele fala da finalidade do Estatuto, ele apresenta as Forças Armadas. Toda vez que uma lei for falar das Forças Armadas, ela introduz com esse texto. Você vai ver na lei complementar que nós vamos estudar, você vai ver na Constituição. Toda vez, se você pegar qualquer lei que fale do militarismo, das Forças Armadas, ele vai introduzir em algum momento esse texto, tá? As Forças Armadas, é um texto só que eu dividi, tá? As Forças Armadas são essenciais à execução de política nacional, de segurança nacional, tá? Política de segurança nacional, elas são essenciais. Elas são formadas, Forças Armadas, pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas são as 3 Forças Armadas, tá bom? Só existem essas 3 Forças Armadas. Elas destinam-se, então, elas são essenciais à política de segurança nacional e destinam-se a defender a pátria, garantir os poderes constituídos, poder executivo, legislativo, judiciário, garantir a lei e a ordem. Então, o destino dela, a finalidade das Forças Armadas existirem é defender a pátria, garantir os poderes constituídos e a lei e a ordem do país, né? São instituições nacionais permanentes e regulares. Elas estão acima de políticas pessoais, elas estão acima de estruturas de governo, tá? Elas são uma instituição do Estado, elas são permanentes, elas vão seguir a Constituição.
Elas são organizadas, os dois pilares das Forças Armadas são hierarquia e disciplina. Isso é assim até hoje, tem que ser mesmo, tá? A estrutura das Forças Armadas, ela é toda construída em cima desses dois pilares, hierarquia e disciplina. E as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, respeitando os limites da lei. Tá bom? Essa definição eu quero que você tenha. Tenha por compreensão e não por gravar. Compreenda esse texto, tá bom? Compreenda da forma que eu te falei. Compreenda nesses blocos aí, ó. E porque elas são extremamente importantes para a nossa prova. Tá? Essa definição, que ela é essencial à política de segurança nacional, você não precisa gravar nem a ordem, não precisa ser nessa ordem e tal. Mas essas características das Forças Armadas, você tem que ter conhecimento pleno disso. Elas são essenciais, vamos falar sem gravar, elas são essenciais à política de segurança nacional. Vejam, a gente está... Esse é o órgão que exercita plenamente a segurança, a defesa nacional. Nós vamos estudar isso, Estratégia Nacional de Defesa. As Forças Armadas é o braço de execução dessa política, não é? Quais são os órgãos que formam as Forças Armadas? São três. Marinha, sempre nessa ordem, a Marinha vem à frente, porque na estrutura de órgão é o mais antigo, então a Força Armada mais antiga é a Marinha, depois vem o Exército e depois você tem a Aeronáutica, tá? Então Marinha, Exército e Aeronáutica, são as três Forças Armadas. Qual é a finalidade das Forças Armadas? Defender a pátria, garantir os poderes constituídos e garantir a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Não há possibilidade de você extinguir uma força armada, tá bom? Elas são perenes, elas existem e vão ser permanentes. Ela é organizada, então veja, todo prédio Força Armada, tudo o que sobe dentro dessa estrutura, ele é baseado em dois eixos, em duas colunas. São hierarquia e a disciplina. São as estruturas das Forças Armadas se baseiam totalmente na hierarquia e na disciplina. Quem tem autoridade e onde está previsto aquilo que você está fazendo. Hierarquia e disciplina. Elas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, nos limites da lei. Essa é a definição que você tem que saber. Ótima, né? Muito bem. O artigo 3º, antes de começar a apresentá-lo, eu preciso que você entenda que no país, no Brasil, como vários outros países, existe uma coisa chamada Reserva das Forças Armadas. Eu dei o apelido de balaio. Está vendo aí um apelido que eu dei, balaio? Por quê? Balaio é esse tipo de reservatório aqui, ó, muito comum aí pelo mundo. Dentro desse balaio, você vai colocar todo aquele recurso humano e material que o Brasil vai precisar em caso de necessidade para se defender. Vejam, vai se defender de uma ameaça. Esse balaio, os integrantes desse balaio, quer sejam recursos humanos ou quer sejam recursos logísticos, materiais, serão colocados nesse balaio para fins de necessidade futura, caso o país precise se defender. Então, vejam, esse balaio ele é muito grande, tem muitos elementos dentro desse balaio. Todo cidadão com capacidade de servir a Força Armada, até uma idade acima dos 45 anos, inclusive, ele pode ser chamado em caso de uma mobilização, se o país entrar em guerra. Isso é uma reserva das Forças Armadas.
Eu sou da reserva remunerada. Eu faço parte da reserva das Forças Armadas. Também sou um elemento desse balaio. É, uma empresa de aviação nacional faz parte desse balaio. Agora, como logística material, de transporte de tropa, de transporte logístico, de suprimentos em caso de guerra, não vai ser importante você ter uma Gol atuando, uma empresa nacional atuando, porque as Forças Armadas não têm tanta logística para atender a necessidade de uma guerra. Elas precisam desses apoios a mais, que eu não preciso ter rotineiramente isso na Força Armada, mas o país pode me fornecer em caso de necessidade. Isso é o balaio, tá? Pessoas e recursos, por exemplo, quando eu pego uma aviação comercial e a mobilizo para atender a necessidade do país em caso de guerra, eu não vou ter piloto na aeronáutica suficiente para pilotar aqueles aviões que eu mobilizei. Então, também virá, quando eu mobilizar aqueles aviões da Gol, por exemplo, virão os pilotos da Gol, os mecânicos da Gol. Esses caras também fazem parte da reserva das Forças Armadas, entenderam? Então, quando eu falar balaio, quando eu usar essa expressão, significa todo recurso humano e material que o país vai precisar em caso de uma defesa nacional, em caso de uma necessidade extrema. Isso é chamado, tecnicamente, reserva das Forças Armadas, tá bom? É importante você visualizar essa definição que eu fiz agora, para entender o que vem pela frente, o artigo 3º. Como eu falei para vocês, eu sou da reserva remunerada. Eu sou um integrante desse balaio. Mas nem todo mundo que está no balaio, vocês já entenderam, é da reserva remunerada. Eu tenho um monte de gente aí que é um cidadão que não tem nada a ver com militar, mas faz parte da reserva das Forças Armadas. Eu me preocupo que você não confunda, quando eu falar reserva das Forças Armadas, com militar da reserva remunerada. Tá? Eu sou militar, eu estou na reserva remunerada, hoje em dia a gente usa o termo veterano, né? Posso ser acionado a qualquer momento, convocado ou mobilizado, e sou classificado na estrutura do Estatuto como militar. Mas eu tenho vários cidadãos comuns que não são militares, mas estão aqui dentro da reserva das Forças Armadas, tá? Não confundam reserva remunerada com reserva das Forças Armadas. Mais uma vez, sendo certo que eu e todo mundo que é reserva das Forças Armadas estará dentro do balaio, porque pode ser usado em caso de necessidade. Mas nem todo mundo que está no balaio é da reserva remunerada, tá bom? Aí o artigo 3º, como eu pontuei, vai dizer assim: os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são chamados militares. Tá? Hoje, você pode usar essa expressão, há um tempo atrás não poderia, tecnicamente não poderia usar a expressão para os PMs e bombeiros militares, chamá-los de militares, porque até então não havia previsão, como hoje existe na Constituição, de militares estaduais. O PM, policial militar, e o bombeiro militar, hoje o que eu falo é da década de 90 para cá, eles podem ser chamados militares, mas aí são militares estaduais, tá bom? Eu estou explicando isso para que você, que está começando a ter contato com essa legislação agora, num bate-papo, não se enrole. Né? Alguém fala assim, o PM é militar. Aí tu fala, não, não é, o militar é membro das Forças Armadas. Não. Hoje em dia, a partir da década de 90, existem os militares estaduais e os militares federais. Forças Armadas são militares, eu acrescento que não estava no estatuto, mas para que você entenda, militares federais. Tá? E existem os militares estaduais, PM, bombeiro militar. Tá?
Muito bem, voltemos lá. Então, os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidor da pátria e são chamados militares. Os militares se encontram em uma dessas seguintes situações. Se não tiver dentro desse quadro que eu vou mostrar, não é militar, tá bom? Não é militar, é um cidadão comum. Pode até ter servido, mas não é militar mais. Pode até ter servido, pode até ter sido militar temporário, mas quando sai, não será mais militar. Eu vou te mostrar o porquê. Existem duas situações, o militar na ativa e o militar na inatividade. Quem são os militares da ativa? São os de carreira, são os temporários enquanto incorporados, são aqueles do balaio. Lembra que eu falei do balaio? Aqueles do balaio, quando forem chamados por algum motivo, e aí estiverem de cabelinho cortado e fardado, serão militares da ativa. Os alunos dos centros de formação de militares da reserva e da ativa são militares da ativa. E os cidadãos mobilizados em caso de guerra também serão militares da ativa enquanto exercerem essas atividades, né? Então, os da ativa são esses aí, são 5 grupos. E os da inatividade? São os militares da reserva remunerada, sou eu. São os militares reformados, eu vou explicar quem são. E são aqueles da reserva remunerada e reformado que são contratados para exercer uma tarefa por tempo certo. Esses também continuam sendo militares, só que também na inatividade. Eu vou te explicar até o motivo disso, desse inciso 3, que foi incluído em 1993, se eu não me engano. Tá? Vamos ver cada definição dessas aí, o que é o militar na ativa e inatividade. Os da ativa são os de carreira, como eu falei, e quem são os de carreira? Está no artigo 3º, parágrafo 2º. Eu antecipei e botei aqui, tá? Os que estão no artigo 3º, classificados como ativa, o primeiro são os de carreira. E diz lá, os militares de carreira são aqueles que, no desempenho voluntário permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida ou a estabilidade adquirida nos termos da linha A do inciso 4 do caput do artigo 50. O artigo 50 fala dos direitos dos militares, nós não vamos chegar lá no nosso estudo para a prova, não. Mas o artigo 50 fala dos direitos. A linha A do inciso 4 fala que a praça, ao atingir mais de 10 anos de efetivo serviço, terá estabilidade. Tá? É por isso que ele faz essa referência. Muito bem, os de carreira são esses. São aqueles que entraram voluntariamente e têm a expectativa, se nada de ruim acontecer, de seguir cada nível hierárquico até completar atualmente os 35 anos de carreira militar. Tá bom? Esses são os de carreira. 2. O segundo grupo de militares considerados na ativa. Os temporários. Quem são os temporários? Vocês serão os temporários. Incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar. Quer seja obrigatório, quem são obrigatórios? Aqueles que entram recruta, que incorporam recruta, serviço militar obrigatório, lembram? A gente vai estudar em Defesa Nacional. São temporários. Ou voluntário, vocês. Serviço militar voluntário da Marinha. Tem para oficial e para praça. Esses são também temporários, só que são os temporários chamados voluntários. Existem os temporários obrigatórios e os voluntários. Enquanto vocês estiverem trabalhando, enquanto estiverem nas Forças Armadas, vocês são militares e da ativa. Militares e da ativa, tá? Enquanto estiverem incorporados durante os prazos que da Lei de Serviço Militar estabelece e durante as prorrogações desses prazos. Tá? Muito bem. O terceiro grupo, aqueles do balaio que foram chamados a trabalhar. Olha o que fala o terceiro grupo.
os componentes da reserva das Forças Armadas, quando forem convocado, reincluído, designado, mobilizado. Então, é todo mundo que está no balaio e que, por algum motivo, foi trazido de volta ao serviço militar. Esses caras, quando voltarem, serão da ativa. Quando entrarem no serviço militar, porque foram convocados, mobilizados, reincluídos, esses caras, quando voltarem, fizer a barba, cortar o cabelo e botar a farda, serão considerados militares na ativa. E enquanto estão no balaio? Depende. Tem gente da reserva remunerada, como eu, tem gente cidadão comum, como um monte de gente também, não é? Depende da situação, tá? Mas quando você for chamado, convocado, sair do balaio, botar uma farda, cortar o cabelo, fazer a barba, aí você passa a ser militar da ativa. Quarto grupo, os alunos. Mas esses alunos é interessante, aqui sempre tem uma pegadinha na prova. Os alunos do órgão de formação de militar da ativa, bem como os alunos do órgão de formação de militares da reserva. CPUR, NPUR, Escola da Marinha Mercante, são duas no Brasil, nós vamos estudar isso, da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, o ZEFON, né? Você tem dois no Brasil. Enquanto o cara está lá, ele está estudando, e quando ele acaba, ele será nomeado lá no EFON oficial da reserva não remunerada, da Marinha do Brasil, tá? Da reserva não remunerada. Então, enquanto ele está estudando lá, ele é militar da ativa. Interessante, né? Desculpa, pessoal. Enquanto ele está estudando lá, ele é militar da ativa. Cláudio, mas quando ele se formar, ele vai ser da reserva não remunerada, ou seja, nem militar ele vai ser. Eu sei, mas enquanto ele está lá, é um militar da ativa. Olha, lembra do cara que estuda na EFON? Faz a barba, corta o cabelo e anda fardadinho? Olha aí como é que ele é militar, tá? Da ativa. E, por fim, o último grupo são aqueles cidadãos brasileiros que foram mobilizados para o serviço ativo em tempo de guerra. Mobilização é guerra, tá? Então, nesse caso, esse cara também, que foi incluído por necessidade da União, será considerado militar da ativa. O importante é você saber que o cara, para estar na ativa, ele vai estar de cabelo cortado, de barba feita e fardado, tá bom? Pensa nisso. Esse cara está lá fardado, está de cabelo cortado e barba feita? Tá. Então, esse cara é militar da ativa. Muito bem. E quem são os militares? Considerados militares, estão no artigo 3º, mas estão na inatividade. Quem são eles? São esses três grupos aqui, ó. O primeiro grupo da inatividade é o cara que está na minha situação, reserva remunerada. Quem é esse cara? É esse cara que pertence ao balaio, pertence à reserva das Forças Armadas e recebe remuneração da União. Estão sujeitos, esses, à prestação de serviço na ativa mediante convocação ou mobilização. E não posso negar. Se um dia bater à minha porta alguém falar do Cláudio, falando assim, Cláudio, aqui está a sua convocação. Eu vou chorar, mas vou ter que fazer minha barba, cortar meu cabelo, meu pouco cabelo, botar a farda e vou voltar para a ativa, trabalhar. Eu não posso negar. Aquele que não é da reserva remunerada, ele pode negar uma convocação, sabia? Ele não pode negar uma mobilização, mas a convocação é de aceitação voluntária. Por isso que, no caso de vocês, são temporários voluntários. Vocês aceitam, apresentam, a convocação é aberta, vocês apresentam capacidade e aceitam essa convocação. A apresentação da capacidade vai ser fazendo a prova, tá? Então, esse militar, esses três aqui são militares também, tá? Esse militar da reserva remunerada, ele pertence à reserva das Forças Armadas, mas recebe da União, recebe um provento de acordo com o nível hierárquico dele, não é?
e estão sujeitos à convocação, mobilização. O segundo grupo são os reformados. O reformado é o cara que já foi da ativa, que já foi da reserva remunerada, isso é uma situação, e que atingiu a idade e agora é reformado pela idade. Esse cara, ele não pode mais ser convocado nem mais ser mobilizado, porque as Forças Armadas entenderam que, no caso que eu dei o primeiro exemplo, a idade já atingida já não permite que ele trabalhe como militar. Isso é um caso que é o que a gente espera, eu mesmo espero que isso aconteça comigo, que a minha reforma seja por idade. Porque o outro, Cláudio, por que você prefere que a reforma seja por idade? Porque a outra situação de reforma, ou seja, reforma significa impedido de voltar para trabalhar na ativa, o outro motivo é por uma limitação física, doenças ou ferimentos, tá? E aí são vários são 6 motivos. Dentro desses 6 motivos, existe um que se desdobra em mais 6. Então, é mais complexo e não vai cair na prova de vocês os motivos. Mas entendam, a reforma pode acontecer por idade, e aí que ótimo que aconteça, né? Significa que você ainda tem saúde, mas atingiu uma idade que não pode mais ser chamado para trabalhar na ativa. Ou por doença. É o que diz o texto. Vejam lá comigo, no inciso 2 do artigo da inatividade, lá do artigo 3º, inciso 2. Os reformados também são militares. Estão na inatividade, mas esses são militares. Cláudio, por que você está frisando que o reserva remunerado, o reformado, são militares? Porque a gente ainda deve obrigação, deveres, previsto para todos os outros militares. Nós temos essas obrigações e deveres, assim como temos os direitos e prerrogativas, tá bom? Por isso ainda somos militares, por isso essa classificação é importante. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, qual situação? Ou ativa ou reserva remunerada, estejam dispensados definitivamente de prestar serviço na ativa, mas continuam a receber proventos da União. Remuneração para quem está inativo é proventos que chama, tá? Então, tanto o reserva remunerada quanto o reformado recebe remuneração da União, proventos, tá bom? A diferença entre um e outro é que o reformado não pode mais ser convocado nem mobilizado. E, Claudio, tarefa por tempo certo, que você botou aí TTC, o que é isso? Eu vou te explicar. São aqueles que são da reserva e excepcionalmente reformado. Por que excepcionalmente? Porque se for reformado por idade, por limitação física não pode, só por idade. Que a União entendeu que possuem uma expertise tal que justifique a sua contratação para exercer uma atividade. Eu, por exemplo, durante muito tempo não, na minha carreira de ativa, eu fui assessor jurídico durante muito tempo, talvez mais de 20 anos como assessor jurídico de vários comandos. E quando eu fui para a reserva, entenderam que eu tinha a expertise necessária por um tempo para desenvolver uma atividade jurídica. Eu aceitei, aí não é convocação, aí é um convite. Você quer assinar um contrato com a União para desenvolver essa atividade? Eu falei, quero. No caso, eu fiquei por 3 anos trabalhando nessa atividade jurídica junto à União, porque me interessava e interessava a União. Isso é no contrato, para realizar uma tarefa por tempo certo. E vejam, mesmo que eu esteja trabalhando no quartel, e eu estava, aqui é legal ficar bem marcado isso. Mesmo estando trabalhando, e eu estava, mas eu estava cabeludo, eu usava barba, como eu uso desde que eu fui para a reserva, eu andava paisano. Vejam, eu mesmo trabalhando, eu não tinha as obrigações específicas de alguém da ativa. Obrigações, me refiro a uniforme, barba e cabelo nesse ponto, tá bom? Mas as outras obrigações, tipo sinais de respeito, condutas internas e externas, sempre existem, tá bom?
Mas, enquanto eu trabalhava, eu não era da ativa, eu estava na inatividade. Isso foi importante, porque tinha muito militar que era contratado para exercer a atividade, tarefa por tempo certo, e queria ser tratado, ou mesmo queria fazer uso de algumas prerrogativas que só atingem quem é da ativa. Então, a lei foi interessante. Foi interessante também por uma situação, quer ver? Eu, quando fui para a reserva, eu fui lá e peguei minha carteira da OAB e comecei a advogar. E, e eu estava trabalhando junto à União e alguém questionou, peraí, mas você está trabalhando, o militar é incompatível, ele é impedido totalmente de exercer a atividade jurídica. Eu falava, ó, eu não sou incompatível, que é a vedação total. Eu só não posso, por eu estar trabalhando na União, eu não posso patrocinar demandas contra a União. Mas eu não sou incompatível porque eu estou na reserva. E o Estatuto da Ordem dos Advogados é um estatuto também, tá vendo? Estatuto da Ordem dos Advogados só proíbe o militar da ativa. Eu sou inativo. Mas você está trabalhando aqui dentro? Eu sei, mas olha a Lei 6880, no seu artigo 3º, quando ela define inativos. O tarefa por tempo certo é inativo. Os da reserva remunerada, excepcionalmente reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. Tá? Então, são esses três, os da reserva, os da inatividade. Muito importante você entender o que é ativa, o que é inativa, tá bom? Muito bem. O artigo 3º, ele continua, ele tem a introdução de ativo e inativo, os seus incisos, e depois ele continua. O parágrafo 2º eu já até te mostrei, não foi? Quando eu falei para vocês lá dos ativos, o primeiro eu falei, vou mostrar o parágrafo 2º, está aqui ele de novo. Ó. Os militares de carreira, a definição, que eu já te mostrei, são aqueles da ativa que no desempenho voluntário permanente do serviço militar tenham vitalicidade assegurada ou presumida, ou ainda estabilidade adquirida nos termos do artigo 50. A praça que ultrapassar os 10 anos de efetivo serviço tem estabilidade. Parágrafo 3º do artigo 3º. Os militares temporários, aí se aplicam a vocês, não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após terem sido desligados do serviço ativo. Então, você, como temporário, quando for para a reserva não remunerada, lembrem disso, não serão mais militares. Terão um título, é verdade, um título, uma carta patente, em caso de necessidade, mas vão para a reserva das Forças Armadas sem ser militar, mas terão uma carta patente. Caso de necessidade do país, se vocês forem convocados ou mobilizados, essa carta patente vai servir para você vir nesse posto que você terá, tá bom? Mas enquanto você está na reserva não remunerada, você não é militar mais. Militar inativo, lembra? É o da reserva remunerada, o reformado e um dos dois que esteja contratado por tarefa por tempo certo, tá? Muito que bem. Ainda nesse caminho, existe o artigo 4º, que vai estabelecer mais alguns integrantes daquele balaio, só que agora de forma individual ou de forma, vai explicar de forma individual quem são e de forma conjunta quem formam, quem integram aquele balaio. E quem são? Diz assim, são considerados reservas das Forças Armadas. Individualmente, os militares da reserva remunerada, e os demais cidadãos em condição de convocação ou de mobilização para ativa. Todo mundo que tiver condições de ser convocado ou mobilizado, lembrando, mobilização você não pode negar. Convocação é um convite, você vem ou não.
tá? Mas esses são os individuais, são as pessoas individualmente. E no seu conjunto, ou seja, o órgão como um todo, que integra a reserva das Forças Armadas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Você já até ouviu e vai ouvir algumas vezes essa expressão, forças auxiliares das Forças Armadas, né? PM, bombeiro militar. Por que forças auxiliares? Porque, em caso de necessidade, eu posso mobilizar ou convocar esse grupo como um todo. E vejam que interessante. Cláudio, quando é que se aplicaria isso? Imaginem, o Brasil resolve declarar guerra ao Haiti, né? Resolve declarar guerra ao Haiti. A gente sabe que, infelizmente, a configuração social do país, sociogeográfica do país, o Haiti ele tem algumas mansões, mas ele, em sua grande parte, é uma favela, né? A estrutura física do Haiti é uma comunidade, é uma favela. Vou usar esse termo sendo bem claro, é uma favela. Imagina que a gente declarou guerra ao Haiti e vamos combater lá num ambiente que a configuração física é de uma favela. Aí o nosso chefe supremo das Forças Armadas fala assim: espera aí, não há força mais preparada para combater em favela do que a PM do Rio de Janeiro, notadamente o BOP. Vamos fazer o seguinte: vamos mobilizar a PM do Rio de Janeiro, olha aí, reserva em conjunto. Vamos mobilizar a PM do Rio de Janeiro. Ela vai integrar, a partir de agora, as Forças Armadas para executar as operações de combate no Haiti. E aí você vai lançar mão dessa reserva das Forças Armadas, Polícia Militar, no seu conjunto. Entenderam o que está dizendo? Digamos que aquele acidente de aquela barreira que rompeu lá em Minas Gerais, me fugiu o nome agora, daqui a pouco vem à cabeça, né? Dá aquele startzinho e vem. Mas aquela barreira de dejetos da fabricação lá em Minas Gerais, que rompeu, dejetos de fabricação, que rompeu e acabou com uma cidade. Imagine que fosse, e deveria ter sido, em que a União convocasse a reserva das Forças Armadas para atuar naquela tragédia que houve lá em... Pior que era o nome do meu alojamento na formação de oficial, era o nome de onde aconteceu esse acidente e me fugiu aqui. É a idade, né? Vamos lá. Então, digamos que a União, através de seu presidente, o chefe supremo das Forças Armadas, lançasse mão da reserva das Forças Armadas para atuar naquela tragédia. Quem seria, e a gente viu o que aconteceu, quem seria o grupo de pessoas mais preparadas para atuar numa tragédia como essa? Os bombeiros militares, não é? Então, veja, se fosse, não foi. Aquilo ali foi voluntário, eles se apresentaram e foram lá fazer, os estados mandaram, etc. Mas digamos que a União, através de seu presidente, do chefe supremo das Forças Armadas, entendesse que fosse um caso de convocação de emergência da reserva das Forças Armadas e falasse assim: vou convocar o meu balaio. E do balaio eu vou convocar os bombeiros militares, que são minha reserva como um conjunto. Então, chamo os bombeiros do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo para atuar. Ele poderia ter feito uma convocação de emergência, tá bom? Nessa reserva das Forças Armadas, no seu conjunto bombeiro militar, tá bom? Então, no conjunto, é considerado reserva das Forças Armadas, as polícias militares e os corpos de bombeiro militares. Muito bem.
Mas ainda sobre reserva das Forças Armadas, é interessante apresentar o parágrafo 1º e 2º do artigo 4º. Diz assim, olha, a Marinha Mercante, por exemplo, a transportadora, nós temos a Vale, que é uma transportadora extremamente, que possui uma quantidade de navios extremamente significativa no Brasil. E a gente imagine que a gente precise, em caso de mobilização, de transporte logístico via marítima. A Marinha de Guerra não tem navio suficiente. Você vai, então, acionar a Marinha Mercante Brasileira, acioná-la através da mobilização, e que não pode ser negado. Tá? E quando eu puxar um navio da Vale do Rio Doce e de outras empresas brasileiras de transporte, eu não vou ter, se eu só puxar a máquina, eu não vou ter os tripulantes, eu não vou ter os comandantes para manter o funcionamento daquelas máquinas. Eu vou precisar também convocar os integrantes dessa empresa. É o que vai aparecer no parágrafo 2º, tá? Então, vamos lá. A Marinha Mercante, já dei exemplo. A Aviação Civil, Gol, e entre outras. E as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas. E esse texto aí, original do Estatuto, está mal escrito. Comeram palavras, eu vou te mostrar o que deveria ser. Denominada atividade, efeito de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Você não ficou doido, nem eu comi palavra quando digitei isso, não. É o texto original da Lei 6880. Mas ele queria falar isso daqui, tá? Eu vou te apresentar o texto anterior, do Estatuto dos Militares, anterior ao de 80, que é o de 71, mas esse estava escrito certinho. Isso é importante para você entender o contexto. Olha o que diz. Esquece isso aqui, ó, que era artigo 5º e que era parágrafo 1º. É só o texto, tá? Esse texto aqui, ó. Só quero que você entenda esse texto, era como deveria estar escrito aqui, para que você visualize o que ele quis dizer. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional são também consideradas para efeito de mobilização e de emprego reserva das Forças Armadas. Agora ficou legal. Então, ele está dizendo aqui no parágrafo 1º que essas empresas, para fins de segurança nacional, são declaradas reserva das Forças Armadas. Eu tenho, por exemplo, a CBC. Eu tenho, não, existe no Brasil a CBC, Companhia Brasileira de Cartucho. Existe a Taurus, que fabrica armas. Existe até, dizem que na Segunda Guerra, dizem não, é fato, fábrica de panela foi usada, porque ela tem a fabricação e know-how para produzir itens bélicos. Então, você encampa ela. Quando eu pego uma empresa dessa, quando eu mobilizo, eu tenho um militar que sabe fazer isso na empresa, o que eu quero que ela faça? Não tem. Então, os funcionários dela também serão mobilizados. É o que fala o parágrafo 2º do artigo 4º. Olha aí. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas relacionadas com segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condição de convocação ou mobilização, só serão considerados militares quando forem convocados ou mobilizados para o serviço. Todo mundo que está no balaio só será considerado da ativa se vier, não é? Se o cara não for militar da reserva remunerada, se ele não vier trabalhar na ativa, nem militar ele é. Agora, aquele que está no balaio e é da reserva remunerada, ele é militar inativo. Os demais que estão no balaio são cidadãos e só serão militares se forem convocados ou mobilizados. E o da reserva remunerada, que está no balaio, é militar, mas não é da ativa. Só vai ser da ativa quando for convocado ou mobilizado. Tá bom? Muito bem. Fechamos o artigo 4º. Vamos fazer um intervalo, não perca o foco,
toma uma água, toma um cafezinho e volta para cá. Volta correndo, que o próximo módulo ainda é da primeira aula, mas vamos começar do artigo 5º, tá bom? Vamos fazer uma pausa, faça você uma pausa, toma uma água, um cafezinho e volta para cá. Não perca o foco. Estou te esperando, hein?